Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. O nosso convidado de hoje é o diretor técnico do HCI, Dr. Carlos Magno, médico cardiologista. Bom dia, Dr. Carlos Magno. Bom dia, Nilda. Bom dia, ouvinte. Parece que não saiu direito. Aí, doutor. Bom dia, Nilda. Bom dia, ouvintes. Muito bem. Tudo bom, doutor, apesar dessa pandemia? Tudo em ordem. Ai, que bom, doutor. Aprendendo a viver. Nós temos que mudar o nosso modo de vida, né? É. Modus vivendi. Então, devagarinho, a gente vai acostumando. Reinventar, né? É a palavra. Então, olha, nós vamos falar sobre o Covid, né? Infelizmente, a gente tem que falar. É Covid-19. É bom dizer que é o Covid-19, né, doutor? Porque são vários. O Covid? São vários coronas. Né? Coronas. Esse chama SARS-CoV-2. Esse que a gente fala Covid-19? Que provoca a doença que chama Covid-19. Tá vendo, gente? A doença é Covid. O vírus é SARS. CoV-2. Legal. Mais uma coisa para a gente aprender. Se você quiser fazer a sua pergunta, sinta-se à vontade. É o 99104-9088 ou então no Facebook da Futura FM. Doutor, como é que está o quadro em Itajubá? O senhor pegando o seu dia a dia no Hospital de Clínicas de Itajubá. Então, vamos ver. Ontem, no boletim da Prefeitura, tinha mais ou menos quase 300 pacientes confirmados em Itajubá. Isso. A unidade respiratória do Hospital de Itajubá, hoje de manhã, que é uma unidade só para paciente com quadro respiratório, tinha 21 pacientes internados. 6 confirmados com Covid, com exame de PCR, e outros tantos altamente prováveis, com exame de imagem muito típico de Covid. Então, nós estamos em fase de ascensão. Nós ainda não atingimos o platô aqui ainda. É isso que eu estava querendo saber, se a gente atingiu o platô. Mas a gente percebe uma curva ascendente. Exatamente. Está aumentando cada vez mais. Ô, doutor. Agora, o que a gente tem notado aqui é interessante, é que quando você pega o boletim da Prefeitura, você vê que a letalidade aqui em Itajubá é baixa. Bem aquém de outros países. Quer dizer, até agora, confirmado, tivemos 3 óbitos em Itajubá por Covid, com 300 casos. Pouco mais de 1%. Ô, doutor Carlos Magno, se for para o senhor traçar o perfil desses pacientes que estão hoje contaminados? Como é que a gente usa a expressão? Que adquiriu... Contaminados. Contaminados, né? Dá para traçar um perfil, a classe, faixa etária? A maioria são jovens, né? E o interessante é que a gente tem notado no hospital que tem internado jovens, né? Os casos mais graves. Tem paciente jovem também. Nós tivemos paciente internado lá com mais de 80 anos de idade que saíram, então foram embora para casa muito bem. Olha só. Né? E não foi nenhum, nem 2, não. Paciente confirmado, idoso, e que saiu muito bem. O grande problema que existe na Covid-19, é que você deve realmente procurar o médico. Porque o paciente com Covid-19, se você for esperar ter falta de ar para procurar o médico, pode ser tarde. Seu pulmão está muito comprometido. Meu Porque Deus. ele começa, você tem os sintomas, é interessante isso aí. Tanto que a Prefeitura de Itajubá, não só ela, como o Ministério da Saúde, está recomendando fazer oximetria de todo mundo. O que é oximetria? O que é, doutor? Você mede o oxigênio no sangue do paciente com um aparelhinho. É rápido. Com aquele aparelhinho? É rápido e barato. Porque o paciente com Covid, ele tem uma hipoxemia assintomática. Ele refere cansaço, mas não refere falta de ar. Porque ele tem uma complacência pulmonar baixa, que a gente chama.
entendeu? Então, quando ele chega a ter falta de ar, ele está muito comprometido, aí o tratamento fica complicado, ele costuma ter outras complicações, a doença fica uma doença sistêmica. Então, ele tem sintomas, deve procurar a unidade de saúde. Os médicos da unidade de saúde já estão orientados a fazer a oximetria e os casos que tiverem com saturação menor que 95 vão ter que ser internados peremptoriamente. Ah, meu Deus. Ô, doutor, mas aonde que a gente faz o seu exame? É um exame barato, rápido, qualquer posto de saúde faz. Qualquer posto de saúde faz. E um consultório médico, o médico deve ter também. Nossa senhora. Então, qual médico que a gente deve procurar nesse caso? Um cardiologista? Não, pera lá. Eu sou cardiologista. Eu estou por dentro, por eu ser responsável técnico pelo hospital e ser responsável técnico pela unidade respiratória, eu todos os dias, sem exceção, eu vejo todos os casos por telemedicina juntamente com o nosso infectologista. Nós temos aqui uma grande vantagem que poucos têm. Nós temos um infectologista full-time. Ele trabalha dioturnamente por conta disso. Dr. Gaspar Lisboa. Grande médico, muito bem preparado, um médico diferenciado, com doutorado pela USP. E por isso também que os nossos resultados são bons. Nós seguimos os melhores protocolos que existem. Agora, o que acontece? Muita gente, por exemplo, nós temos paciente internado lá que usaram o tal do kit, que é ivermectina, cloroquina, isso não adianta nada. Eu quero chegar nesse ponto, Isso doutor. não adianta nada. Né? Todas as evidências científicas mostram que não existe tratamento precoce. A única maneira de você evitar de ter Covid é distanciamento social, o uso da máscara, higiene. Não tem outra forma. Você quer ver que interessante? Quero. Os países do Sudeste Asiático, o Vale do Mekong, que tem ali Tailândia, Camboja, Vietnã, Mianmar, a incidência de Covid lá é baixíssima, a imortalidade baixíssima. Mas por que, doutor? Em relação aos outros países mais... Costume. Eles não se cumprimentam, não se abraçam, não se tocam. Eles têm o hábito de se alimentar ao ar livre. É um dos motivos. E acredita-se também que seja genético. E, por outro lado, eles são altamente sensíveis à dengue. A dengue lá faz estrago. Mais que aqui. Você entendeu? Entendi. Mas o próprio costume. Então, nós temos que aprender a viver de outra forma. Doutor, que ainda há pouco você falou na cloroquina, né? A cloroquina hoje virou até caso político. Não, é um caso político. É um caso político. É um caso político, porque quem começou com a história da cloroquina, né, na realidade, foi um trabalho pequeno, francês, sem evidência, que foi relatado, o Donald Trump abraçou a ideia e virou um negócio tão doido. É tão doido que vamos falar dos Estados Unidos, que é o país mais atingido pela Covid-19 no mundo. Lá chega a ponto que republicano não usa máscara e democrata usa máscara. Estava nesse ponto, é briga. É briga. Né? Agora que o Donald Trump está aderindo. E ele está culpando, ele tinha como assessor, vamos falar de lá, ele tinha como assessor um dos maiores infectologistas do mundo, que é o Fauci. Agora ele está culpando o Fauci, que o Fauci não orientou ele direito. Né? Isso lá, né? E nós temos um espírito de imitação aqui também. O Bolsonaro... Eu acho que a gente deve evitar de falar de política. Não, doutor, mas eu quero chegar nisso daí. Sabe de quê, doutor? Porque tem muito político pegando carona nessa onda. Então, se cloroquina fosse assim tão bom para a prevenção, o nosso presidente não teria contraído. Porque ele vivia mostrando que toma. Ele está falando que ele está tomando e está bem. Você veja bem, uma doença que mais de 80% vai curar espontaneamente, né? Você tomando ou não tomando, você não sabe quem curou. É a mesma coisa que eu falar para você que água dá câncer. Todo mundo que tem câncer bebe água. É verdade.
Você entendeu? Então, não existe, a medicina hoje ela é baseada em evidência. Entendeu? Tem evidência 1, 2, 3, 4, 5. Recomendação A, B, C e D. Nível de recomendação, que a gente chama de recomendação, de 3 para baixo, não é recomendado. O que é opinião de 3? Opinião de um especialista não baseada em trabalho científico não é recomendado, você não deve usar. Você já ouviu falar no efeito Dunning-Kruger? Não. É um negócio interessante isso aí. Foi um ensaio feito nos anos 90, que consta do seguinte: o indivíduo, quanto menos ele sabe sobre determinado assunto, mais ele acha que sabe, a sapiência dele. E quanto mais ele sabe, quer dizer, quanto mais o indivíduo não sabe, mais ele acha que sabe. O inverso também é verdadeiro. Aquele que sabe muito, que é especialista, ele é extremamente cauteloso. Então, criou-se vários grupos de médicos, né, que não são afeitos à área. Quem que trata a Covid? Infectologista, pneumologista e intensivista. São os que tratam a Covid. Que tratam a Covid. Então, você vê ultrassonografista, oncologista, imunologista, todo mundo dando palpite. Todo mundo. Dando palpite. Sendo que se você pega, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Infectologia soltou uma nota técnica recomendando e proibindo o uso da cloroquina. Saíram trabalho sério, publicado no Lancet, de que o uso da cloroquina, primeiro foi nos pacientes graves, que foi eliminado. Como em fase inicial, aumenta as complicações. Então, não existe nenhum remédio para tratar Covid hoje. Para prevenir. Para prevenir é só o que eu te falei, é só higiene e distanciamento social. Doutor... Olha, não confundir distanciamento social com lockdown. Você quer ver uma coisa interessante? O quê? Eu fico pensando, que coisa engraçada. O pessoal quer restringir horário de comércio. Opinião minha, né? Se bem que opinião de sem trabalho feito, é nível de evidência 5. Palpite. Por que não estender o horário do comércio? Sim. Eu estou entendendo. Que aí teria você menos funcionário, menos gente lá dentro. Isso. Você sabe que você poderia ir no horário, estabelecer horários, por exemplo, pensando na faixa etária tal vai estar a hora, da faixa tal vai estar a hora. Você teria menos gente nos transportes. Não seria muito. Seria bem melhor mesmo. Provocaria um distanciamento. Agora restringe, bota para funcionar um tantinho só, junta aquela montoeira de gente. Doutor, mas eu quero voltar ainda na bendita cloroquina. Então voltando à história que eu falei do Dunning-Kruger, não sei se vocês assistiram um filme antigo Antigo não, foi 2010, A Origem, com Leonardo DiCaprio, que é um personagem dele, o Cody. Diz que a coisa mais infecciosa que existe não é vírus nem bactéria. É uma ideia que se coloca na cabeça da pessoa. E se a pessoa apaixona por aquela ideia, você entendeu? Ela vai de encontro a todas as evidências. Fica cego. Eu vi uma reportagem daquela médica que ela tem uma formação científica sólida, a Nise Yamaguchi, que ela agora está com a teoria da conspiração, falando que os cientistas do mundo todo agora estão conspirando contra a humanidade. É umas coisas é o que eu estou te falando. É a pandemia. Deixa a pessoa doida. Deixa isso para os infectologistas. Deixa isso para os intensivistas. Quem entende? Doutor, mas sabe o que está acontecendo, doutor? Isso no Brasil inteiro. Eles aconselham as pessoas a procurar o seu médico de confiança para pedir a ele receita de cloroquina. Pois é, aquilo que eu te falei. Efeito Dunning-Kruger. Ele não é infectologista, ele leu, ele viu a opinião de A, B, C ou D no Zap, você entendeu? Entendi. Tem muito médico que faz, às vezes faz crítica leviana, tem gente boa e gente ruim, tudo quanto é profissão. Tem gente
com boa formação e o contrário em todo lado. Entendi, doutor. Então, muito cuidado, gente, com o que você vai passar, com o que você vai orientar para a sociedade. Não vai assim. A cloroquina é o melhor do mundo, então já estou tomando. Falando sobre especialidade, você quer ver aqui outra coisa interessante? Vamos falar assim, engenharia. Itajubá tem uma universidade federal. Você moraria numa casa construída por um engenheiro químico? Não. É a mesma coisa. Você entendeu? Entendi. Outro dia tinha uma médica que é ultrassonografista dando palpite, criando um grupo. Quer dizer, nem atender pacientes, eles não atendem. Então, o indivíduo faz infectologia, tem a Sociedade Brasileira de Infectologia, ela tem as determinações dela, ela orienta, é só seguir aquilo. As notas técnicas estão para todo mundo. Ô, doutor Carlos Magno, vamos falar um pouquinho. Mas espera aí, o Conselho de Medicina não pode proibir esse tipo de propagação? Não, ele não proibiu, ele recomendou. Mas agora a Sociedade Brasileira de Infectologia proibiu. Tem a nota técnica, se quiser eu leio para você. Doutor, é interessante você falar isso, porque aqui em Itajubá já está crescendo essa ideia de procurar um médico para que o médico receite a cloroquina como prevenção. Não vou... Sem comentário. Doutor, começou hoje a vacinação no Brasil. Pois é, a grande esperança é essa, né? A fase 3 da vacina. Isso. Vai começar... a fase 3 a fase 1 é laboratorial, a fase 2 é feito em animais para testar eficácia, se produz anticorpo ou não, e a fase 3 é feita em animal nobre, que a gente chama, no ser humano. Voluntários e pessoas que não têm Covid. Certo. Então, tem que ser feito em milhares de pessoas. Você divide em 2 grandes grupos, num grupo você aplica a vacina e no outro grupo você dá um placebo. Dali uns dias essa vacina, se não me engano, tem uma segunda dose, repete a vacina. Acompanha esses pacientes, vê efeito colateral, depois faz um monte de exame para ver se surgiu anticorpo, se celular ou humoral, a segurança. Então, até terminar essa fase 3, é mais ou menos uns 3 meses. Então, nós estamos aqui... 90 dias. Então, agosto, setembro, outubro. Depois da fase 3, se ela der certo, aí começa a produção e a fase 4, que é a vacinação em massa. Eu acredito e torço que para até janeiro, no máximo fevereiro, já tenha vacinação em massa. Ainda, doutor? Se Deus quiser, dezembro. Ai, meu Deus do céu. Vai ser Porque a grande aí solução. Deu certo passando esses 90 dias e já não pode começar a vacinação? Olha, aí eu juro que a gente não é minha praia mais. Não, aí eu vou ser sincero, se você saber bem sobre isso aqui, nós temos em Itajubá, itajubenses, 2 grandes infectologistas. Temos. O Gaspar e o Esper Calas. É mesmo, né? São infectologistas todos Nossa extremamente Senhora. qualificados. E tem o doutor Bruno também, que trabalha na Unimed, esqueci dele, que é um grande médico também. Ele é mesmo. Doutor, e o que fazer com as crendices? Pois é. É um tal de tomar limão, não sei o que mais, é um monte de receita, doutor. Pois infelizmente está cheio de fake news, está cheio de história Se bem que tomar limão não vai fazer mal nenhum, a não ser para os dentes, né? Porque às vezes tira um pouco o esmalte do dente. Limão em excesso. Comer bem faz bem, né? Mas remédio, medicamento para prevenir Covid não existe. Não tem essa história de zinco, nem de ivermectina, nem de vitamina D, nada disso.
Ô, doutor, o zinco ajuda a aumentar a imunidade, não é isso? Mas não tem nenhuma relação com... Ah, não, é só para você ter uma imunidade legal. Não, Você tendo uma imunidade boa já é meio caminho, doutor, não é não? Não, você está bem alimentado. É o que eu te falei, é uma doença que mais de 80% vai curar espontaneamente. É igual agora. Sara. Está acontecendo, doutor? O que eu estou te falando, é só você ver os números de Itajubá e ver o número de óbitos. A letalidade aqui é baixa. É muito baixa. E se você levar em consideração que o número que tem, na realidade, você pode multiplicar isso por 7, hoje a gente sabe que a letalidade mesmo, a letalidade do Covid está abaixo de 1%. O grande problema dela é a alta transmissibilidade. Ela transmite muito fácil, muito rápido. Agora, doutor, acho que o melhor é fazer esse tipo de exame que o senhor falou, do dedinho. Eu mostro o dedinho. Se o paciente tem sintomas, ele deve procurar a sua unidade de saúde e fazer oximetria. Sempre. Inclusive, é recomendado a oximetria precoce. Porque se ele estiver saturando mal, o mal que a gente fala é abaixo de 95, ele deve ser internado. Ah, por exemplo. Aí fazer exame de imagem, aí ele vai ser testado. Quem tem Unimed, procura Unimed. Quem tem CA, procura CA. Exatamente, deve ir. Aonde você tiver convênio, você procura. Aqui, por exemplo, em Itajubá, nós temos, eu sei que tem 2 unidades básicas de saúde funcionando em horário estendido, até de noite. Isso. Né? Se não me engano, é o posto do mercado que a gente fala. E lá Varginha. no Varginha? Não, Reborjão também. Reborjão. Novo Horizonte, doutor, não é? Por ali. E funciona, tem horário estendido. Então, procurar a unidade básica de saúde, que vai ter médico lá até 10 horas da noite. E todo postinho de saúde tem esse aparelhinho? Tem. Ah. Isso é muito barato, é uma coisa factível, barato. Aqui deve ser feito em todo mundo. Rápido, imediato. Acho que eu vou querer fazer. Eu preciso fazer. Você não tem sintoma nenhum. Ô, doutor, mas a minha amiga achava que não tinha, de repente ela teve uma diarreia, foi ver o bendito Covid. Então ainda há muito mistério em torno desse Covid. É uma doença nova, nós estamos aprendendo muito. Fizemos muita coisa errada, por exemplo. Fizemos lockdown antes da hora. Ah, é. O ser humano é um ser humano, ele é gregário, ele cansou de ficar em casa. Cansou. Saiu agora exatamente que a doença está expandindo. Então, vamos prestar atenção que agora aqui em Itajubá a curva está crescendo. Está crescendo. E a tendência é ir por aí mesmo, né, doutor? Infelizmente? Infelizmente. Mas logo, logo vai ter vacina. E, doutor, o platô é o máximo. O platô é quando você estabiliza o número de infectados por dia. Quando ele mantém um platô, a mortalidade mantém no mesmo nível. Eu não sei te dizer ainda, porque o N nosso aqui é pequeno ainda, né? São quase 300 casos, com 3 óbitos. Então, você é um N pequeno. Mas a doença começa a regredir quando o chamado RT, quer dizer, o grau de transmissibilidade, é quando uma pessoa começa a transmitir para menos de uma pessoa. O total vai dar abaixo de 1. Entendi. Aí a doença começa a declinar. A Selby Ribeiro está por aqui. A Lisa Fez está mandando um abraço, viu, doutor? A Selby Ribeiro está falando assim, bom dia, Nildo Bittencourt, bom dia, doutor Carlos Magno. Tenho uma pergunta, se tratando de curva, diante dos casos já confirmados e comparando com a população itajubense, poderíamos dizer se estamos no pico ou ainda não? O senhor acabou de falar, né, doutor? Pois é. Itajubá tem 100 mil habitantes. 1% dá quanto? 1.000. Nós não atingimos 1% ainda da população. Isso não quer dizer também que a gente vai ficar desmanzeladinho, né, doutor? Não, é só que você tomar cuidado. Eu, por exemplo, saio todo dia de casa e passo pela Avenida BPS. Todo dia. Que vejo gente correndo sem máscara ali, não está escrito. E quando você corre, você expele mais perdigoto, mais aerossol. Bem mais. Você entendeu? Então, você transmite ele mais.
Então as pessoas deveriam se conscientizar. Teve aquele evento, a semana daquele desembargador lá em Santos. Uma coisa absurda. Ele que devia dar o exemplo. Pois é. Ô, doutor, mas aqui na praça também, ontem eu fiquei tão assustada, 2 jovens. Um assim ao lado do outro, os 2 sem máscara. Falei, meu Deus do céu, esse aí não acredita. Ô, doutor, Mas isso sempre vai ter. Vai ter, né, doutor? Não tem jeito. Eu estou te falando que nos Estados Unidos chegou ao ponto de democrata usar máscara e republicano não usar. Chegou a esse ponto. Ô, doutor, outra coisa também, o fato de ficar com a máscara aqui no queixo. Que tem muita gente puxa e fica aqui no queixo. Não adianta nada, mas é o quê? Você tem que cobrir nariz e boca. A contaminação da máscara vai ser pior? Nada. E outra coisa, doutor, tem que trocar máscara quantas vezes ao dia? Ó, o ideal, de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas? Depende. A máscara de tecido, você pode ficar mais tempo com ela. Essa aqui que eu tô com ela, que é descartável, eu vou sair, vou jogar lá fora e já tô com uma de tecido no bolso aqui. Porque falou bastante aqui. Então, Porque a de tecido é lavável, aí a de tecido ela filtra bem. Ela filtra bem. Agora essa aqui, como ela é descartável, logo ela já está empapada, já está incomodando, aí tem que jogar fora. Tem que jogar. Muita gente fala, tira, põe aqui, porque não consegue falar. Não, realmente às vezes é difícil entender uma pessoa falando com máscara. É verdade. É difícil. Ô, doutor, temos mais alguma coisa para a gente falar sobre o Covid, principalmente aqui em Itajubá? Ô, doutor, e o fato da gente receber pessoas de outros estados? Ou ir para outros estados? O recomendado é não ir, né? Eu estou evitando viajar. A não ser que esteja de extrema necessidade. Ir para França, ir para praia. Você quer ver, ó? Teve uma empresa aqui de Itajubá, que trouxe gente do Nordeste. Chegou, foi internado no hospital com Covid, veio de lá. A empresa não é de Itajubá, não, ela está aqui por um tempo. E assim vai por aí afora. Evita sair. Evita viajar, evita contato. Ô, doutor Carlos... distanciamento, não tem outro jeito. Hoje, inclusive, eu vou receber o Carlinhos do sindicato e as grandes empresas de Itajubá estão começando a testar os seus funcionários. Isso quer dizer que a tendência da nossa curva é aumentar. Porque a gente viu pela Cabelo Alto. Vai pegar muito assintomático. Agora tem que ter cuidado com o teste. Que tem janelas, né? Depende da hora que você faz o teste. Não dá nada. Uai. Por exemplo, o PCR, ele costuma positivar a partir do 3º dia de contato e negativar até o 7º, 10º dia. O teste sorológico, o IgM, IgG, ele costuma positivar a partir do 10º, com mais certeza a partir do 14º dia. Você entendeu? Entendi. O meu amigo, sábado, teve... Vamos imaginar que eu estivesse aqui com Covid. Tossisse você aqui dentro daí e te contaminasse. Aí amanhã você ia fazer não ia dar nada. A chance de dar, com certeza, era a partir do 3º dia. Olha, eu estou lembrando aqui do meu amigo que sábado ele teve contato com um primo. E o primo, no domingo, foi tentar embarcar para Lisboa, não conseguiu porque fez o teste e ele estava. Aí ele correu na segunda-feira, ontem, foi fazer o teste, então não adiantou nada. Então, a prefeitura tem um teste, que não é o PCR, mas é muito melhor que o teste rápido que ela está fazendo. Ela colhe um suave nasal mesmo sim. E detecta o antígeno, né? Pedaços do vírus lá. Esse exame que ela está fazendo tem uma sensibilidade de 86% e uma especificidade de 100%. Então, é um bom exame.
Por isso que começou a aumentar muito em Itajubá, porque estão testando. Estão testando. Mas isso também não quer dizer que a gente vai entrar em pânico e nem discriminar. O senhor está sabendo, doutor Carlos Magno, que está havendo discriminação? Acredito. Não, eu trouxe o pessoal da Cabelalto aqui, o CO da Cabelalto, junto com a moça da RH, depois que alguns funcionários foram testados, aqueles que positivaram passaram a sentir preconceito. Nós médicos, eu já fui discriminado. Já, doutor? Já. Por ser médico, por estar no hospital, entendeu? Entendi. Todos os dias. Então, acha que a gente transmite. Eu acho que esse medo, esse preconceito todo, me fez lembrar do aparecimento da AIDS, doutor. Pois é. Recorda que a AIDS, então, a gente achava que não poderia usar o mesmo copo, não poderia usar o mesmo talher, e no Covid realmente a gente não pode usar, né, doutor? Não. Bom, o mesmo não, mas você pode usar se você depois que usou, lavou bonitinho. Porque água e sabão mata, destrói o bicho muito melhor que o álcool. O álcool me dá alergia. Né? Porque ele tem uma camada de gordura, né? E que dissolve com água e sabão. Quanto mais... Eu falo que dona de casa, então, vai ser difícil de pegar, porque a coitada fica ali direto, né? É pia, é tanque, ela não vai pegar nunca. Ela ficando em casa, lá na cozinha dela, no tanque dela, ela vai pegar, não. Não há Covid. Bom, doutor, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito ao senhor de ter vindo aqui, nos atualizar do quadro, né? Foi muito bom ter falado da cloroquina, que, gente, tem nada a ver tomar como prevenção, que isso fique bem claro. Nem prevenção, nem para tratar a doença. Nem para tratar a doença. O que resolve o Covid é o sistema hospitalar robusto, que é o que nós temos aqui em Itajubá. Felizmente, nós temos uma unidade respiratória com fluxo independente que não cruza com TI independente, totalmente independente. Entendeu? Uhum. É um sistema hospitalar robusto. Felizmente, nós temos. Para você ter uma ideia, é tão interessante isso que em Itajubá, junto com o Hospital de Santa Casa, nós temos mais leitos de UTI e mais respirador que o estado do Amapá inteiro. Nossa, olha que tranquilidade para nós. Nós somos privilegiados. A nossa região, o sul de Minas, é uma região privilegiada. Então tá aí. Pelo menos uma notícia. Né? E nós boa. ainda temos essa belíssima mantiqueira aqui que nos protege de catástrofe, de ventania, de temporal, de um monte de coisa. Doutor, outra coisa, meu, não sei se o senhor vai saber responder isso para mim, eu tenho que fazer essa pergunta para o doutor Gaspar. Muita gente pedala e muita gente sem máscara quando eles vão para a serra. Eles obedecem ao distanciamento. Você usar máscara dentro do seu carro, sozinho, não tem sentido algum, não precisa. Você está com o vidro fechado. Se você está... Eu pedalo. Uhum. Pedalo muito. Eu, dentro da cidade aqui, eu saio com máscara, mas quando eu pedalo sozinho, eu não tenho evitado de pedalar em grupo, porque mostra-se que até 20 metros de distância, pela velocidade, você pode contaminar. Então, quando eu estou sozinho no meio do mato, aí eu não uso máscara, não, porque você não consegue nem subir morro. Tem que cuidar, ué. Tem que cuidar você mesmo. Você está num ambiente totalmente aberto. O grande problema são grandes grupos, pessoas que pedalam em grandes grupos. E a gente, infelizmente, tem visto, sem eles tomarem os devidos cuidados. Né? Doutor, muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Também. Bom, eu acho que já é boa tarde. Já é boa tarde, doutor. Boa tarde. Que Deus abençoe a nós e a todos vocês. Opa, que assim seja. Gente, muito obrigada pela sua audiência, sua participação. Nossa audiência foi muito boa, graças a Deus. E até na próxima terça-feira com mais um HCI Saúde. Tchau, tchau.